Diz-se aqui na Beira Alta que o frio nasce em Penedono, vem jantar a Trancoso e vai dormir à Guarda. Agora imaginem que estamos mesmo na hora do jantar, claro, do jantar antigo, era nesta altura, e estamos no Trancoso. Estou na hora do frio. Claro, do frio, queria-lhes contar 2 ou 3 histórias que eu acho que são extraordinárias histórias. No fundo anda tudo à volta do Bandarra, mas de um Bandarra verdadeiro. É um título pretencioso, sei isso perfeitamente, mas o programa 2 pode ter este título: A Verdade sobre as Trovas do Bandarra. E isto começa por uma história antes do Bandarra. Estamos agora em 1520 e vamos falar de um drama que preocupou extremamente a corte de Lisboa em 1520. A história começa com o casamento do infante Dom Fernando. Este Dom Fernando é filho do rei Dom Manuel. Ora bem, o rei Dom Manuel tem muitos filhos para casar. E é claro, para casar um infante, como calculam, é preciso pôr-lhe casa, dar-lhe uma renda, arranjar maneira deles poderem viver com uma dignidade de príncipes. E o rei não era rico, o rei não tinha assim tanta coisa. De maneira que para aquele rapaz, para o infante Dom Fernando, o Dom Fernando tinha nascido em 1507 e é curioso, tinha nascido na Vila de Abrantes, exatamente onde veio a morrer. Como é que ia governar o rapaz? E aí teve uma boa ideia. Era casá-lo com uma rapariga que era uma riquíssima herdeira. Ela chamava-se Guiomar, a dona Guiomar Coutinho. No tempo chamava-lhe até a Guiomar Coutinha. Porque a Guiomar Coutinha era filha do conde de Marialva, que era bastante rico. E a mãe era condessa de Lolé, era muitíssimo rica. Agora reparem, os 2 condados de Marialva e Lolé juntavam-se na Guiomar Coutinha e faziam uma das maiores casas do país. E, além disso, o pai da Guiomar tinha sido toda a vida muito forreta. Cada vez que lhe passava pelas mãos uma moeda de ouro, guardava lá num cofre e falava-se assim como uma lenda nas arcas de moedas de ouro que tinha aquele conde de Marialva. Portanto, é claro, o rei encontrou-lhe uma excelente solução. Casava o infante Dom Fernando com a dona Guiomar. E assim fez. Isso foi já em 1520. Ele resolveu dizer: pronto, agora o infante casa com esta menina. Tudo bem. O pior é que nesta altura aparece um terceiro a dizer: não, eu já casei. Essa senhora está casada comigo. Então, pois nós somos casados. Como é que agora o rei pode casá-la outra vez? O pior é que a pessoa que aparecia a dizer isto era nem mais nem menos que o Dom João de Lencastre, que era filho do mestre Santiago Dom Jorge, e esse Dom Jorge, como sabem, era filho do Dom João II. Portanto, o rapaz que dizia isto era neto del rei Dom João II. E aparecia a dizer: não, com a condessa Guiomar já eu casei. O rei ficou bastante irritado. Então como é que agora ele tinha casado, não lhe tinha dito nada, porque era costume pedir-se licença aos reis assim para casar. E disse, casou, mandou-o fechar preso no Castelo de São Jorge. O Castelo de São Jorge tem assim uns subterrâneos debaixo da antiga Alcáçova. O rapaz esteve lá 10 anos, enquanto os sábios, os juristas,
os teólogos, os grandes entendidos, viam lá nos alfarrábios se casou, se não casou, e é que não chegaram a uma conclusão. E o que é que vocês acham? Casou ou não casou? Vocês sabem? Eu não sei. E eles acabaram por chegar a uma ideia muito inteligente. Isto é mesmo de jurista. Foram perguntar à menina, olhe lá, então casou ou não casou? O coitado da rapariga já tinham passado os 10 anos, estava a envelhecer, o que é que ela havia de dizer? Ela acabou dizendo, não senhor, não casei, pronto, eu não sou mulher dele. Ah, não é? Grande festa, casa-se com o senhor infante, e é aí, é claro, o rei também tem que dar um dote ao irmão mais novo, porque como ele era filho de Dom Manuel, é claro, é irmão de Dom João III, e dá-lhe como dote o ducado da Guarda e de Trancoso. Falo duque da cidade da Guarda e da vila de Trancoso. Este facto é um facto que está perfeitamente comprovado e testemunhado. O que se não sabia, e eu julgo, enfim, que contribui para a história do meu país com esse pequeno passo em frente, e venho dizê-lo a Trancoso, porque acho que isto é extraordinariamente honroso para Trancoso, é que a gente de Trancoso diz, não aceitamos isto. Esta vila é del Rei de Portugal, e não aceita o outro senhor. Nós não somos terra para usar cabresto nem para pôr a saimo. Não reconhecemos outro rei que não seja o rei de Portugal. E o povo da vila cerca o castelo, amotina-se e triunfou. Triunfou, quer dizer, não foi possível manter aqui a autoridade do rei. O rei, apesar de esforços que hoje não sei quais foram, sei que teve que abandonar a vila à insurreição popular, isto é em 1530, a insurreição leva de bandada as tropas do rei, que estariam aqui neste castelo, mas tiveram que se ir embora. E a gente de Trancoso foi senhora da vila desde 30, data da insurreição, até 34, data da morte do infante Dom Fernando. Eu, por isso, gostava agora de lhes mostrar uma pedra que está aqui na grande terreiro do castelo, está ali praticamente abandonada, e eu tenho pena porque aquela pedra é a coisa mais ilustre de Trancoso, merecia estar na sala da autarquia, nos espaços do concelho, como uma relíquia veneranda. A pedra é esta. Eu suponho que distinguem claramente a coroa, que é a coroa real de Portugal, as 5 quinas, mas reparem, estas 2 quinas laterais ainda estão na posição de deitadas, não estão de pé, estão deitadas. As quinas deitadas foram modificadas e foram depois aprumadas pelo rei Dom João II, cerca de 1485. Portanto, isso significa que esta é a pedra das armas reais anterior ao reinado de Dom João II. Como a revolta de Trancoso é em 1530, já no tempo de Dom João III, esta era a pedra das armas que marcavam aqui o domínio iminente real e era a pedra que os habitantes revoltados de Trancoso não queriam que fosse modificada. E não queriam porquê? Compreendem facilmente. Quando uma terra pertencia ao rei, os exatores dos impostos, dos serviços,
os administradores da Justiça Real eram, enfim, relativamente tolerantes e magnânimos. Agora, se a terra era de um senhor que tinha mesmo que ver daquilo e só daquilo, a pressão fiscal era muito mais cruel, a justiça era muito mais severa e os vizinhos. Esse caso, aliás, não se deu só em Trancoso. Houve outros casos de vilas portuguesas que se revoltaram contra o facto de saírem do património real. E quando o rei queria fazer honra a uma terra, dizia: esta terra nunca deixará de pertencer a El Rei. Por isso, os habitantes revoltam-se em 30, mandam para Lisboa um representante, um procurador popular, andou por lá, ficou pobre a tratar dos assuntos de Trancoso. Eu publiquei o documento em que se refere tudo isso, enquanto aqui a vila, em plena revolta, estava rodeada pelas forças do rei e sofria as maiores privações. Mas quero eu dizer, é esta a pedra que corporiza e simboliza a aspiração de liberdade e de autonomia da gente de Trancoso durante a sua revolta do século XVI. Quando a dona Guiomar Coutinho disse que realmente não tinha casado, claro, realizou-se o matrimónio com o infante e eles foram viver para Abrantes. Quanto ao outro marido, o Lencastre, esse pôde sair lá da sua prisão do castelo, o rei até lhe deu um prémio, fê-lo Duque de Aveiro. Foi ele o primeiro Duque de Aveiro. Por isso é que a Casa de Aveiro nunca teve sorte nenhuma, porque já nasceu assim, de uma forma tortuosa. Fê-lo Duque de Aveiro, mas também aí havia uma outra história. Ele casou com o rei, fê-lo Duque, e casou logo. Casou com uma filha do Marquês de Vila Real, uma dona Juliana. Mas essa tinha uma história igual com um filho do Barão do Alvito. O Barão do Alvito também apareceu a dizer que também já estava casado. Era uma coisa um bocado complicada. Em relação aos infantes, Dom Fernando e Dona Guiomar tiveram um destino sombrio. Eles foram viver para Abrantes, mas no espaço de 4 anos a morte caiu sobre eles. Ele morreu em 34, morreu em novembro. Em dezembro, a infanta parece que caiu de uma escada, uma queda desastrosa, morreu também, e o único filho que havia do matrimónio também perdeu a vida. Não sei, mas os cronistas do tempo não deixaram de registar que o povo dizia que aquilo era o castigo da providência por a dona Guiomar ter jurado com a mão sobre os santos evangelhos, ter jurado uma coisa que não era verdadeira. De qualquer forma, é essa morte que vem livrar os habitantes de Trancoso do jugo, da ameaça do senhorio do infante Dom Fernando, e que os veio tornar uma terra livre que depois disso já não voltou a ser dada a ninguém. Eu tenho estado a contar-lhes episódios todos do século XVI, mas queria que ficasse bem claro isto. Este local em que nos encontramos, o Castelo do Trancoso, é muito anterior. Aquela torre que se vê ao fundo, uma torre pouco frequente em Portugal. Reparem que
não é uma torre com as paredes verticais, é um tronco de pirâmide. Aquilo é realmente muito antigo, é anterior à própria reconquista cristã. Sabemos que isto foi conquistado aos mouros pelo rei de Leão, Fernando Magno, no ano de 1033. Depois voltou a cair em poder dos mouros. Depois foi conquistado pelo Dom Afonso Henriques. Mudou de mão várias vezes e estas muralhas, sobretudo lá embaixo, a muralha da vila e as portas que havemos de ir ver, são já obra do Dom Dinis. Foi também o Dom Dinis quem criou a Feira do Trancoso, e essa feira depressa se fez um dos pontos mais importantes de troca de mercadorias aqui na Beira Alta. Eu acho que já ouviram falar na Feira do Trancoso, lembram-se do Gil Vicente pôr a Mofina Mendes a dançar com o cântaro de leite à cabeça, a dizer que ia vender o leite. É claro, vou-me à Feira do Trancoso, comprarei ovos de pata, que são a coisa mais barata, e cada ovo um tostão. Bom, e com aquele otimismo todo, a partir da bilha de leite, ela implanta toda uma fantasia, só que, com aquele entusiasmo, a bilha cai, parte-se, derrama-se o leite e, afinal de contas, a Feira do Trancoso é um sonho que se desvanece. Mas reparem, a Feira do Trancoso, criada por Dom Dinis, a evocação vicentina no século XVI, que durante todo este tempo não deixou de se realizar. Este espaço interior deste castelo de Trancoso é um dos lugares mais evocadores da nossa história que há em Portugal. Que pena que tão pouca gente o conheça. Mas o que faz a celebridade de Trancoso não é o castelo, é o Bandarra. Essa história do Bandarra é das coisas mais surpreendentes da história portuguesa. Aconteceu quando a vila estava empenhada na luta pela sua independência contra o infante Dom Fernando. Um sapateiro daqui, um sapateiro imaginoso, curioso, eu acho que era um pouco apancadado, fez uns versos, umas trovas que no fundo o que diziam era isto: nós não queremos pertencer ao infante Dom Fernando, o grande pastor, que era El Rei, é quem tem que governar estas ovelhas. No fundo, as trovas do Bandarra só dizem isto, mas dizem isto assim de uma maneira alegórica, confusa. E reparem, dizem isto em 1530 ou 31, na altura da revolta. É uma época em que o rei anda a urdir a sua teia para ver se apanha o dinheiro aos judeus. Anda ao processo em Roma, os judeus andam-se a defender, as trovas do Bandarra falam nisso ou não? Cada um copia-as, e quem copia um conto sempre lhe acrescenta um ponto. Cada um adapta-os àquilo que gostava que as trovas dissessem. E a certa altura, as trovas do Bandarra, em manuscritos mais ou menos sigilosos e secretos, andam nas mãos de toda a gente. Até que um senhor
religioso do Santo Ofício e achou aqui, gato, este tipo está a judaizar, não há dúvida, está a judaizar. Prenderam o pobre homem, levaram-no daqui para Lisboa, mas não, ele era um inocente. Ele explicou, não, isto quer dizer assim, assim. E eles acreditaram e disseram, bom, olha, sais para aprenderes a lição, sais no próximo alto de fé, levas o círio aceso na mão e já sabes, nunca mais te metas a falar de coisas sérias. Hein? Acabaram lá as tuas trovas e as tuas escrituras. Bem, o pobre homem, cheio de medo, voltou aqui, regressou ao anonimato de onde tinha saído e não se soube mais dele. Entretanto, as trovas é que continuavam a ser copiadas. Nessa luta dos judeus pela sua sobrevivência, parece que as trovas anunciam a vinda do Messias Redentor. Depois passa essa onda, morre o rei Dom Sebastião, e aí as cópias começam a anunciar a vinda del rei que se perdeu nos areais africanos. É aquela manhã em que Dom Sebastião há de voltar. Mas Dom Sebastião não volta, vem o domínio filipino e cada um vai mudando, e as trovas agora falam da feliz restauração de Portugal, que há de ter outra vez um rei português. Entretanto, a restauração vem mesmo. Como sabem, o padre António Vieira, ele diz que acredita mesmo nas profecias do Bandarra. Então, e o Fernando Pessoa, falando do Bandarra, diz que não foi nem santo nem herói, mas Deus sagrou-o com o seu sinal, este cujo coração foi não português, mas Portugal. Eu estou junto de uma pedra que foi mandada fazer por um dos generais da restauração, Dom Álvaro de Abranches, porque quando o pobre Bandarra morreu, enterraram-no para aí, em qualquer parte, sei lá onde, mas veio o general, depois de 1640, mandou procurar os despojos e deu-lhe esta sepultura enorme aqui, e diz que aqui está enterrado o Gonçalo Anos de Bandarra, que profetizou a restauração de Portugal. Há uma outra lenda, diz que a lápide foi picada no tempo do Marquês de Pombal pela Inquisição. Eu não acredito. Esta lápide não foi picada. A prova é que ela se pode ler. Agora que muita gente veio aqui e levou pedacinhos desta pedra, piedosas lembranças do profeta Bandarra, isso sim, acredito que aconteceu. Bom, é com esta lembrança de Bandarra que eu acabo esta visita a Trancoso. É uma visita, repito, que muita gente não faz e todos os portugueses deviam fazer.